Bom, isso aqui foi feito há um tempo atrás, foi 3/10, né? Lançado 3/10. Foi montado com muito carinho pela iniciativa. E eu gostaria de não exatamente reagir, porque eu fiz parte do vídeo, então eu já meio que sei tudo. Mas trazer para vocês, junto com leves comentários a respeito. Talvez. É um vídeo com duas partes, porque não dava para ser postado por completo. Mas qualquer coisa vocês vão no TikTok da K-System, que é k.system, arroba k.system, sabe? E aí vocês podem ajudar a causa. Isso aqui inclui aquele site que eu tenho divulgado tanto, que é o www.systemano.com, para informatizar as pessoas a respeito do TD. E eu tô trazendo isso porque esse pedaço aqui, esse final, foi muito condizente com necessidades que as pessoas passam. A matéria do Fantástico. Cara, eu não vou falar sobre a garota por... A pessoa se coçando de nervoso pra não falar nada. Aí, aquela passadinha. A matéria do Fantástico. Cara, eu não vou falar sobre a garota porque eu não conheço e eu não vou falar sobre esses temas. A forma como eles tentaram fazer como se fosse algo totalmente científico, como se fosse um filme do caralho. Mas eu não tenho propriedade pra falar no assunto porque eu sou paciente e não estudiosa, não é minha área de estudo. É óbvio que não existe um distúrbio, um transtorno ou qualquer tipo de doença psicológica que só exista em uma parte do mundo. A verdade é que tem muitos países que têm uma dificuldade de acesso aos estudos científicos. Isso, claro... provavelmente quanto menos acesso você tem à informação, se você mora na rocinha do Seul do mundo, você provavelmente não vai ser diagnosticado, nem vai entender muito bem o que acontece com você. Você só vai ser considerado a pessoa esquisita do bairro. Claro, as nossas dificuldades socioeconômicas. Então, por isso é muito mais fácil conseguir um diagnóstico nos Estados Unidos do que aqui. Isso não... Até porque lá eles pagam $500 numa consulta. O mínimo é resolverem seu problema. Ninguém lá tem SUSinho, não, tá? Não é de graça, não. É um rim para poder ir no médico e consultar e conseguir alguma coisa. Não é. Lá você é muito melhor tratado porque o dinheiro vai direto pro carro. Influencia em nada que não exista casos aqui no Brasil. Olá, eu sou o Kai, eu faço parte do Sistema Batatinhas e eu tô aqui hoje para poder falar o que realmente é o transtorno dissociativo de identidade. O transtorno dissociativo de identidade, ou TDI, é um transtorno... Eu vou dar essa corda para vocês de que esse nome é muito longo. Muito longo. TDI é muito mais fácil de falar. Então a gente tem que falar transtorno dissociativo de identidade é muito longo. Mas o outro nome antigo também era longuíssimo. Fala transtorno de identidade. Eu sei que tem a parte dissociativa por ser importante. Por causa da amnésia dissociativa. Mas, cara, que nome grande do caramba. Mental, uma psicopatologia caracterizada pela presença de duas ou mais identidades distintas. Ou seja, no TDI ocorre uma ruptura de identidade. Em um só corpo existem diversas pessoas, diversas identidades subjetivas, cada uma tendo seu nome, idade, personalidade, etc. O TDI é uma psicopatologia que é classificada tanto no DSM-5 quanto no CID-11. No DSM-5 F44.81 e no CID-11 6B64. Ou seja, é um transtorno oficial e reconhecido há muitos anos. Eu falo pelo índice. Ai, eu tenho uma certa dorzinha de me assistir. Não reparem. Eu sinto uma... Michael Kister não assiste os próprios vídeos e eu não consigo entendê-lo, mas eu tenho que assistir para poder fazer as edições. Agora, assiste... Dá uma dorzinha, mano. Dá um sei lá, dá uma vergonha. Eu não consigo entender, tá? Não me perguntem, eu não consigo. Mas uma coisa que eu percebi é que a gente tinha que ter igualizado os volumes. Agora já foi.
System e hoje eu vou tirar de vocês essa venda de misticismo. Jogar fora as bonecas com pregos nos olhos e mostrar que o TDI não precisa ser tratado de forma tensa, como se estivesse fazendo um podcast de True Crime. Apresentando os termos. Eu não consegui falar True Crime direito, mas, cara, essa boneca com pregos saindo dos olhos me pegou demais nessa entrevista. Porque, assim, é um detalhe mínimo, mas que traz um suspense e terror, filha da égua, no bagulho que é pra ser sério. Vocês tratam como uma brincadeira de terror, mano. Faltou colocar o Jigsaw andando na bicicletinha dele pra você poder falar que é um transtorno. Essa dramatização foi horrorosa, verdadeiramente horrorosa. Utilizados no dia a dia. Vamos começar com alter. Alter é o termo para falar das identidades. É quando você quer mencionar a existência de indivíduos únicos que habitam nossa mente. Cada alter é uma identidade capaz de assumir o controle do corpo onde está. E pode ser similar ou completamente diferente da pessoa que você vê por fora. Front é visto como um mundo externo. O acesso que um alter tem ao controle do corpo e é considerado Eu tinha colocado isso na tela, não tinha não? Tô ficando maluco? ir para o front ou frontar, vindo de estar na frente. Headspace é conhecido como espaço mental, podendo ser um mundo inteiro. Eu tinha com posto essas diferentes palavras na camadas, frente. desde um simples ambiente com quartos até cidades inteiras. Alguns conseguem modificar a forma desse espaço mental, enquanto outros podem precisar de terapia para criá-los. Singlet é quando nos referimos às pessoas de fora da comunidade que, teoricamente, porque a gente não pode afirmar nada, não possuem nenhum envolvimento com um transtorno dissociativo ou derivados. Little se A refere motinha a uma no fundo. identidade infantil, normalmente usado para que ela sofra do mínimo de exposição quanto possível, desde preservar seu nome. Eu tentei falar da forma mais rápida e concisa quanto possível. Parece que eu nem respirei pra falar os bagulhos. A sua idade. Afinal de contas, devemos tratar crianças como crianças dentro e fora de um sistema. Agora eu vou resumir os termos voltados para as funções de uma forma extremamente resumida, só para entendimento público. Core seria a definição de uma identidade principal, a que deu início a tudo. Mas nem todo sistema tem, porque o conceito de identidade pode nem ter sido formado na criança quando tudo isso começou. Host é o alter que mais comumente assume o controle do corpo, responsáveis pelos aspectos do dia a dia. Protector é um alter que busca fazer a proteção do corpo, variando de protetor físico, que absorve abuso físico, o verbal, que absorve abuso verbal, e pode devolver da mesma moeda, ou simplesmente absorver. Aí tem emocionais, sexuais e vários outros tipos. Muitas vezes é só absorvido. Dificilmente é refletido, né? Só refletido numa situação de extremo estresse. E aí a coisa fica louca, viu? Taker é uma identidade protetora, focada em proteger alters mais vulneráveis ou littles mesmo. Persectors são alters que podem agir para danificar ou maltratar o próprio sistema, agindo de forma sabotadora. Podem ou não se manter assim, trabalhando para perder o senso de autodesprezo. Introjetos são alters que se baseiam em uma figura externa, trazendo para dentro do sistema aquela figura e acreditando ou não serem a figura original. Podem se basear em figuras fictícias e reais. A figura original a qual eu me refiro é, tipo, ele acredita ser o Ace Ventura, de verdade. Entendeu? Ele pensa que ele é aquilo originalmente. Então, o cara, se ele é introjetado como Ace Ventura, ele vai acreditar que é o Ace Ventura. Gatekeeper é um alter que controla o acesso ao mundo externo, aquele que estabiliza o sistema e evita maiores problemas na normalidade sistêmica. Memory Holder é um alter que consegue manter as memórias, que são normalmente traumáticas de natureza, para que os outros não tenham que confrontar as mesmas. Uma forma de proteger o sistema do pior que já passaram. Já o Trauma Holder é similar a esse conceito, mas nesse caso eles preservam e normalmente escondem os traumas e evitam diretamente que o sistema lide com a dor que a situação ou abuso causou ou ainda causaria. Oiê, eu sou a Magali, nós somos o Sistema SAI. Essa situação de trauma holder é uma subseção de memory holder, tá? Ele não é... Eles não estão de lado, ele tá um meio que dentro do outro, porque é uma função de memory holder. Qualquer um que consegue manipular as memórias vai chegar a esse ponto de conseguir mexer com a memória traumática em específico. Então é como uma subseção. Eles preservam e normalmente escondem os traumas e evitam diretamente que o sistema lide com a dor que a situação ou abuso causou ou ainda causaria. Oiê, eu sou a Magali, nós somos o Sistema SAI. E hoje eu vim aqui esclarecer porque o termo personalidade é ofensivo para pessoas com TDI. A palavra personalidade significa característica ou conjunto de características que distinguem uma pessoa. E antigamente era presente no nome do transtorno. É basicamente uma coisa que compõe o alter, mas não é exatamente o alter. O alter tem personalidade diferente à sua, ou às vezes não. Mas isso não é... O alter é uma identidade, é uma pessoa completa, independente. Ela não é uma versão da pessoa que você conhece.
Não é uma personalidade pertencente à pessoa que você conhece. É uma pessoa diferente da que você conhece, coabitando a sua mente. De múltiplas personalidades. Atualmente, é visível que as identidades de um sistema não são personalidades simplesmente porque não são traços ou características de uma pessoa única, e sim indivíduos completos com idades, gostos, ideias e desejos pessoais e únicos, podendo ter até histórias de vida que justificam o jeito que agem. Reduzir identidades de um sistema a personalidades é ignorar que a personalidade de uma identidade em si, de um sistema, é mutável. E isso não distancia dessa pessoa como indivíduo. Ele continua sendo. O termo identidade é um pouco mais preciso por significar conjunto de características que distinguem uma pessoa e por meio das quais é possível individualizá-la. O que demonstra que conseguimos distinguir as pessoas que vivem em um sistema através das suas características que são únicas e imutáveis. Oi, gente. Tem uma leve chance, eu estou interrompendo pessoa a pessoa para não quebrar o raciocínio daquela pessoa, mas tem uma grande chance da gente ter complexado demais o que a gente tinha que falar. A gente talvez podia ter falado com uma linguagem mais popular. Não tenho certeza se devíamos fazer isso, porque o objetivo era informar mesmo, era informatizar, era trazer informação concisa e inteira, mas não sei, mano. Caramba, a entrevista foi feita dia 20/8. Como é que vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Quem fala aqui é o Belso, eu sou o host do Sistema Halo e eu vim aqui fazer minha participação nesse vídeo com sistemas tão incríveis para falar um pouquinho sobre a diferença entre as definições de doença e transtorno e por que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio como se fosse a mesma coisa. E assim, a gente já começa com a observação de que quando a gente tá... Cara, eu preciso voltar um pouco, porque a voz de Hillary é intancável, mano. Ele tem uma voz tão... Essa voz dá pra fazer muita coisa, velho. É intancável. Como é que vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Quem fala aqui é o Belso, eu sou o host do Sistema... Detalhe, ele usa a mesma coisa que ele. Ele usa o fator de lente, cara. Eu não achei que eu ia encontrar uma pessoa que fizesse a mesma coisa. Sendo bem sincero. Então é um atributo muito específico. Eu podia jurar que eu não ia encontrar uma pessoa que fizesse a mesma coisa. Mas ele faz. É legal isso até. Sistema Halo, e eu vim aqui fazer minha participação nesse vídeo com sistemas tão incríveis para falar um pouquinho sobre a diferença entre as definições de doença e transtorno e por que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio como se fosse a mesma coisa. E assim, a gente já começa com a observação de que quando a gente está falando da massa, é impossível não notar como a ignorância destilada do povo acaba servindo para inflamar e retroalimentar sempre os mesmos estigmas e preconceitos que a comunidade múltipla tanto luta para dissolver já há tanto e tanto tempo. São sempre as mesmas pessoas espalhando sempre as mesmas informações tortas e prejudicando não só TDIs como neurodivergentes no contexto geral, infelizmente. E aí talvez de tudo isso, a desinformação mais desenfreada, que é mais espalhada, é justamente essa falta de noção com relação à diferença entre as denominações tanto de transtorno quanto de doença. Sondo de forma leiga, elas parecem realmente muito similares, mas não são. Elas têm uma diferença muito categórica. Enquanto as doenças se referem a condições médicas com uma causa identificável, advindas de critérios diagnósticos específicos, o transtorno ele vai ser usado principalmente para descrever condições de saúde mental e, dependendo do caso, até mesmo física, que gerem uma disfunção no funcionamento do indivíduo. De novo, para o leigo, parece que é a mesma coisa, mas não, porque esses termos eles não servem para endossar somente questões técnicas clínicas, mas também instâncias sociais. Por exemplo, uma pessoa que... Então, pessoal, um minuto, porque eu já... doença, síndrome e transtorno. Eu já trouxe isso antes. Já trouxe essa discussão antes. Tanto que tá marcado com roxinho. Deixa eu ler para vocês.
Uma diferença clara entre doença, síndrome e transtorno, porque é bom revisar isso. Essa informação foi importante antes. Doença é a ausência de saúde. Ela é definida como estado anormal do organismo, com sintomas específicos que alteram suas funções físicas e psicológicas. Síndrome é conjunto de sintomas que definem um determinado estado clínico associado, mas não exatamente a problemas de saúde, que nem sempre tem as causas descobertas. Quando a doença tem causa definida, a síndrome revela uma condição que quase sempre sem causas diagnosticadas. Certo? Transtorno é um estado alterado da saúde. Alterado. Ok? Não é a ausência. É uma alteração de saúde e nem sempre está ligado à doença. Na maioria dos casos, é associado à saúde mental, já que a maior incidência de casos envolve a área do cérebro. Ok? Isso vem de um neurologista. Fechou? Como ele estava falando, isso altera castas sociais. Que tem um câncer, ela vai lutar para se livrar daquele mal. Uma pessoa que tem um transtorno, ela vai lutar para estabilizar aquele quadro, entendendo sobre como ele funciona e aprendendo a conviver com os déficits que esse mesmo transtorno gera. Uma pessoa com cirrose, ela vai fazer um transplante. Uma pessoa com uma perna necrosada, uma amputação. E quando você nivela um transtorno para essa mesma base, você está... Ué? Do nada, eu não... Deve ter sido para eu pausar demais. Você tá... Bosta. Leiam os comentários. Que esse me faltou na aula de português, tá, gente? Cacetada, mano. Parou de funcionar. Ou simplesmente ficou muito pesado tudo junto. Eu acho que é isso, ficou muito pesado. A matéria do Fantástico. Cara, eu não vou. de uma doença... 72. Uma pessoa com uma perna necrosada, uma amputação. E quando você nivela um transtorno para essa mesma base, você está categorizando como se fosse algo que pudesse ser arrancado, tirado de você, curado, quando não é o caso. Quando você coloca o transtorno na mesma base que a doença, você está implicando que aquela pessoa vai ser doente para o resto da vida, quando essa não é a realidade. Diferente de uma doença passageira ou até mesmo terminal, seja ela causada por um acidente, um patógeno ou mesmo questões genéticas, um transtorno é e sempre vai ser parte da identidade daquele indivíduo, não impedindo que essa mesma pessoa possa ter qualidade de vida. Ou seja, uma porcaria de uma vida funcional. Ué, eu tô vendo que você tem isso aqui, mas você não parece que tá sofrendo. Sim, uma coisa não envolve a outra, não, velho. Não é porque... Ah, não, ele tem TDI. Ele é um fumo. Não sou, não. Entendeu? Não é assim que funciona. E aí eu tenho orgulho desse início de segunda parte, porque eu fiz a edição pra Blue Marine. Eu fiz essa ediçãozinha com gatinhos aleatórios. Isso é maravilhoso pra mim. Olá, somos o Sistema Blue Marine Rose e eu sou o Walter Andrew. Talvez você já tenha visto algumas pessoas comparando sistemas, pessoas com TDI, com filme fragmentado ou até com o criminoso Billy Milligan. Essa comparação vai além do inapropriado, sendo muitas vezes uma forma de psicofobia. O filme fragmentado retrata um personagem com TDI e é uma péssima representação de sistemas, em especial a 24ª identidade, aquela com força sobre-humana. Isso não é possível, obviamente, e usar esse filme como referência é péssimo, já que mostra o transtorno de maneira exagerada e irreal. Outra questão é a do Billy Milligan. Ele supostamente tinha TDI e foi um agressor sexual. O fato do TDI foi usado na defesa de crimes, o que por si só é um absurdo. Relacionar o transtorno com pessoas cruéis é péssimo e pior estigma tão forte do TDI.
Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Lucifer, eu sou um autor do Sistema Universe e hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre um assunto bem importante que aconteceu durante Se não me pega, né? Principalmente, mas que também é uma coisa que é legal de abordar, que eu vim falar hoje pra vocês sobre a exposição de Little. Pra nós aqui, o Little ele tá entre os 0 e os 14 anos e, portanto, menores de idade não têm direito à exposição. Quando a entrevista tá seguindo e aparece uma criança no meio dela, o ideal é que não deixem que essa entrevista prossiga. Quando alguém expõe um Little, quando alguém expõe um menor de idade, tanto a parte do sistema quanto a parte do entrevistador, eles são responsabilizados por essa situação. Porque o Little, ele não tem idade para consentir que a imagem dele apareça. Ele não tem noção do que tá acontecendo em volta. Ele é uma criança que tá ali no meio com uma câmera apontada pro rosto dela. Então, o erro na situação é quando tu expõe uma criança, por mais que ela esteja no corpo de um adulto, por mais que a figura externa esteja no corpo de um adulto. Principalmente de um Little, que a gente sabe que as pessoas, infelizmente, muito essa parte, né, de um adulto com característica infantil, por mais que naquele caso não seja um adulto, seja um alter que esteja na frente do corpo, tomou a frente do corpo naquele momento. O erro é que as pessoas exponham muito essa imagem de um corpo adulto de uma maneira infantilizada. Ela pode isso aí dá uma quebrada. Que não são pra ser ditas, porque, né, ela é criança. Ela pode estar sendo exposta à imagem dela sem ela saber, até porque quando tu é criança tu não tem noção do que tá acontecendo, ou partes da criança só vai achar divertido, assédio ser exposta, entre outras coisas, né, que podem vir a acontecer com uma criança diante de uma câmera. Então, o que a gente pode dizer a respeito dessa situação é que é antiético quando o sistema deixa que aconteça. E é mais antiético ainda por parte da emissora, que também permite a exposição de uma criança. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar também a respeito da exposição de Littles é a parte de alta periculosidade, porque é onde as pessoas muito acham de invalidar um sistema, não é? De uma criança aparecer. Um singlet não vai entender que existe aquela identidade pequena, que existe aquela identidade criança. Então também é outro dos pontos que pode ser ressaltado no meio disso, porque também há um alto risco de periculosidade, visto que as pessoas não entendem o transtorno já com a gente mudando entre adultos. Imagina só mudando tipo, alternar tipo, entre um menor de idade e um maior de idade. Isso é uma coisa que é absurda. Então, o que eu quero dizer aqui é que muitas das vezes as pessoas expõem achando que é uma maneira de serem validadas, de serem respeitadas dentro da comunidade, até porque por que aquela criança estaria ali, ou por que aquele adulto estaria agindo como criança, mas mesmo assim ainda é errado, porque da mesma maneira que você não iria expor o seu filho, o seu sobrinho, o seu afilhado, que é uma criança, você não deveria expor também aquele Little que tá ali. Você nunca deveria expor. Oi, eu sou a Yumi, eu sou a host de orquestra e eu falo sobre TDI vai fazer uns 6 anos e eu vou falar um pouquinho sobre tratamento para TDI. A matéria, ela fala sobre integrar, depois ela até comenta bem por cima sobre diminuir ou fazer ter funcionalidade. E bom, a maioria dos psiquiatras e psicólogos que falam sobre esse transtorno aqui no país, eles falam realmente sobre esse tratamento. Eles dão bastante ênfase em todas as identidades, todos os alters virarem um alter só. Acontece que essa não é a única forma integração. de TDI. Sabia que existe uma coisa chamada integração parcial ou multiplicidade funcional? Ela basicamente vai defender que você pode ter uma funcionalidade entre todos os alters para ter uma vida funcional juntos, sem que diminua um número ou sem que ninguém precise se juntar, ou até mesmo juntando alguns. Essa teoria ela é bastante abordada lá fora, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra e por aí vai indo. Teve um estudo com 61 terapeutas falando sobre o bem-estar a longo prazo depois de alguns anos de terapia dos pacientes. A taxa das pessoas que integraram e a taxa das pessoas que mantiveram o sistema, mas alcançando certa funcionalidade, foram bem parecidas. E eu espero que, e além disso, a comunidade múltipla defende bastante a divulgação da multiplicidade funcional, o tratamento que vai acolher todos os alters sem que nenhum deles precise a menos que ele realmente queira. Mas é bom sempre lembrar que a integração também é uma coisa muito válida. A integração também é uma opção. É importante a gente falar sobre opções. Tanto a integração quanto a multiplicidade funcional são opções do sistema, são opções do cliente. As duas são válidas, as duas são justas, as duas são saudáveis. Cabe ao sistema sobre o que eles querem para ele e o que é possível e viável para eles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olá! Eu gosto muito de ter participado com todo mundo. Quando eu for fazer o corte, isso vai estar no corte, eu vou deixar a conta dos sistemas que apareceram no vídeo igual tá aqui na descriçãozinha.
porque para mim foi muito legal participar com o K-System, com o Zombie, com o Psycho, com o Halo, com o Submarine, Blue Marine Rose, né, no caso. Todos os sistemas que participaram, pessoas que viraram amigas minhas, eram companheiros de trabalho, por assim dizer. Foi tudo muito bom de participar desse programa. Talvez fique maior ainda do que já está. E é uma coisa que eu gostaria muito de ver.